Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Bem-vindos ao nosso canal Graça e Fogo. Hoje nós vamos estar fazendo um comentário a respeito da primeira e da segunda lição, apesar de ser um resumo, mas é muito importante. A primeira e a segunda lição desse trimestre, que é o quarto trimestre de 2020, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos desta feita um comentário feito pelo pastor José Gonçalves. É um comentário excelente. Eu acredito que nós temos muito o que aprender durante esse trimestre, se Deus assim nos permitir. E eu quero convidar você a participar conosco, a nos acompanhar neste comentário, nesta lição tão importante que é do livro de Jó. Nós temos muito que aprender com aquele servo de Deus, o patriarca Jó, não é verdade? Bom, o tema central para o trimestre inteiro é a fragilidade do ser humano, e a soberania de Deus. Então a gente vai aprender ali através do livro de Jó, como nós seres humanos somos frágeis e como nós dependemos tanto do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero te convidar. Vamos então a esta lição e eu já te convido, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, nos ajude, porque nós precisamos alcançar vidas, nos ajude a semear, porque a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, chorando e gemendo, voltará com seus molhos, voltará com seu fruto. Amém? Então Deus abençoe e vamos à nossa lição de hoje. Então, como eu havia falado, nós vamos estar durante esse trimestre estudando alguns comentários dentro do livro de Jó. Nós temos, acredito que coisas muito boas, importantes para nós aprendermos através da vida de Jó, o patriarca Jó, que é tão falado, existe tantas pregações falando a respeito de Jó, poesias, cânticos, hinos que são cantados, que fala sobre a sua paciência, que fala sobre a sua fidelidade, que fala sobre a sua aprovação. Então, a história de Jó é uma história impressionante, impactante, e nós temos muito que aprender com ela. Então vamos à primeira lição, que foi a da semana passada, foi a respeito do livro de Jó. E o que a gente vai ver aqui? O livro de Jó apresentando a sua organização, a sua estrutura, a sua mensagem. E é isso que a gente precisa entender, até porque para você compreender o livro de Jó ele tem 42 capítulos, e é muito interessante, se você nunca leu o livro de Jó, que você leia todos os capítulos. Se você conseguir ler pelo menos 2 capítulos por dia, em 21 dias você já conseguiu ler todo o livro. E é muito interessante que você leia pausadamente, atenciosamente, prestando bastante atenção, porque muito você vai aprender ali lendo, estudando o livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Existem muitas especulações a respeito de quem é o autor do livro de Jó. A verdade é que até o presente momento ninguém descobriu, e é provável que essa vai ser algo que vai ficar oculto até o dia em que Deus resolver revelar a sua igreja, Porque alguns afirmam que foi Salomão, outros acham que pode ter sido o Esdras, outros acham que pode ter sido o próprio Jó, Outros acham que pode ter sido o quarto amigo de Jó, E existem aqueles que afirmam, e esse é o número maior de pessoas, de pesquisadores,
que acham, que entendem, né, que o livro foi escrito por Moisés, né? Escrito por Moisés. Por que escrito por Moisés? Porque Moisés, né, a região onde Jó nasceu, né, que Jó era de Uz, e Uz era justamente o lugar ali onde Moisés, ao sair do Egito, passou, né, e viveu ali com seu sogro Jetro, cuidando das suas ovelhas, até o tempo em que ele recebeu o chamado, né, para cumprir aquela grande obra do Senhor. Mas aquela região ali, que é a região de Midian, que é a região que foi habitada por Moisés, né? Então, alguns historiadores acham que, pelo fato de Moisés ter vivido muitos anos ali, né, Moisés escreveu, né, porque Moisés teve conhecimento dessa história. A verdade, queridos, é que Deus não deixou até o presente momento, né, nada que pudesse realmente deixar claro quem foi o verdadeiro escritor, né, quem foi o verdadeiro autor do livro de Jó. Qual é a narrativa do livro? Então, o livro de Jó vai falar desse homem chamado Jó, que nasceu ali na terra de Uz, que é a mesma terra, né, que Moisés morou, né, ali, a terra dos midianitas, e ele ali viveu com a sua família. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, né? Ele era um homem bastante próspero, bastante rico, até que veio algo assim, da hora para outra. Ele perdeu os filhos, ele perdeu uma grande parte dos seus animais, né, da sua riqueza, e depois ele vai e perde também a sua saúde, e ele fica naquela coisa. Ele encontra então os seus amigos que vão ampará-lo, né, 3 amigos e depois um 4º amigo que vai ampará-lo, que vai tentar consolá-lo, e depois esses 3 primeiros amigos acabam até o acusando, como que ele está passando por aquilo por causa dos seus feitos, dos seus pecados, das suas ações, resultado da sua vida pecaminosa, que ele pecou em algum momento da vida, né? E depois ele vai ter todo o desfecho quando ele passa por aquela prova toda. Ele não entende, ele não sabia que foi Satanás que estava fazendo aquilo, né? Por ordem do próprio Deus, por consentimento do próprio Deus, e ele vai passa por todo aquele processo até que no final ele recebe a cura, ele se livra daquelas enfermidades terríveis e Deus lhe dá o dobro, né, de tudo que ele possuía, novos filhos. Então ele terminou com uma grande bênção da parte de Deus. Mas a gente vai ver que não foi fácil, né, a prova que o nosso querido Jó passou. Então, qual é a estrutura literária do livro? O livro, ele faz parte de um dos 5 livros poéticos do Velho Testamento. Nós sabemos que no Velho Testamento nós temos 5 livros que são poesias, que é Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Jó é quem abre a sequência desses livros poéticos. E o livro de Jó, ele é formado entre prosa e poesia. Então, entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo, nós temos ali uma prosa, que é quando Deus está discussando com Satanás a respeito de Jó. Do capítulo 3 em diante, então, até o capítulo 37, é quando dá toda aquela narrativa do processo de Jó com seus amigos e questionando Deus e tudo mais, mas tudo isso de forma poética, e depois ele vai finalizar novamente com prosa. Então veja que a estrutura do livro. Por isso que algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que a história de Jó
ela não foi uma história verídica, que Jó é apenas um conto, né? Mas nós vamos ver que o profeta Ezequiel, lá no capítulo 14, como também Tiago, no capítulo 5, vão falar a respeito de Jó. Além do mais, a história vai apresentar os nomes, vai apresentar o nome de Jó e vai apresentar o nome dos seus amigos. Vai falar de onde Jó era e vai falar também dos seus amigos, né? De onde eles eram, né? Então, tudo mostra claramente de que era sim uma história real. Foi um fato real que aconteceu, né, durante o período em que acreditas que foi o período patriarcal, ali do período de Abraão, de Isaac, Jacó, né? Porque tudo mostra que Jó, nesse período ainda não existia ainda o decálogo, que são os 10 mandamentos. Não existia ainda a lei, não existia ainda o Levítico. Então, isso dá uma pista de que Jó viveu numa vida, né? Viveu a sua vida lá, a sua história foi naquela época do período patriarcal, ok? Antes de Moisés, ou antes de Moisés ter aquele chamado e ter a lei, escrever o livro da lei e tudo mais, né? Então, qual é a natureza e a mensagem do livro? Ora, a natureza e mensagem do livro é a seguinte: perguntas que os homens fazem, perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Por que o justo sofre? Se Deus é soberano, né? Porventura o homem faz o bem sem querer nada em troca, né? As pessoas, elas usam de bondade, as pessoas, elas fazem coisas boas sem esperar que nada venha em troca. Então são essas perguntas do dia a dia, né? Perguntas que a humanidade tem desde lá da sua origem, né? E que a gente vai estar vendo isso dentro deste livro, né? E os questionamentos que nós fazemos para Deus, né? Você vai ver que Jó fez vários questionamentos, e algo que nós também passamos, todos nós passamos. Então essa é a mensagem do livro, né? E também você vai ver ali Deus, né, se revelando, a maneira maravilhosa como Deus cuida, né, daqueles que temem, daqueles que guardam a sua palavra, daqueles que têm temor pela sua palavra, né? Então essa é a natureza e é a mensagem deste livro. Agora partindo, irmãos, para a lição de número 2, quem era Jó? E a leitura bíblica está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então veja que aqui ele está dizendo que ele era da terra de Uz, né? E está dizendo que ele era um homem sincero, reto e temente a Deus, e que também desviava-se do mal. Aqui fala sobre a composição da sua família, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, né? E ele tinha agora o seu gado, né? E ele era um fazendeiro muito forte
naquela época da sua região, né? E aqui mostra também a sua parte de onde ele se santificava, né? E onde ele ali oferecia holocausto pelos seus filhos. Então veja que nesses 5 primeiros versículos aqui, nós já temos mais ou menos um resumo, né, da vida ali de Jó. Aí a gente tem o objetivo desta lição, que é o quê? Mostrar que Jó foi um homem rico, mas que diferente dos demais, ele tinha um caráter íntegro. Eu gostaria até mesmo de deixar aqui bem claro aqui, quando ele diz aqui, quando o comentarista diz aqui, ó, deixar diferente dos demais. A gente sabe que não são todas as pessoas ricas, né, que são mau caráter, né? Claro, a gente vai ver que existe muitos ricos e uma grande, assim, vamos dizer, um grande percentual de ricos, né, acabam se tornando pessoas de um pudor, né, assim, não desejável, pessoas que o seu caráter acaba se tornando negro por conta da riqueza. Mas isso não se aplica a todos, senão nós diríamos que ao ser abençoado por Deus, como alguns foram, né, em prosperidade, em riqueza material, essas pessoas não seriam íntegras. Então não era só Jó que tinha um caráter íntegro, mas Jó, eu quero deixar bem claro aqui, que Jó foi este homem que era rico e que tinha um caráter íntegro. Então, era diferente de muitos, não dos demais, porque eu acho que dos demais aqui estaríamos abrangendo a todos os ricos que que teriam um caráter duvidoso, né? Mas não, mas ele era um homem rico e de caráter íntegro, ok? O objetivo específico, aí a gente tem 3 objetivos, que é mostrar que Jó viveu de forma íntegra e justa, tá? Que a consequência, né, do favor de Deus foi a prosperidade na vida de Jó, e destacar também que a piedade pessoal de Jó é um modelo para nós crentes, para nós servos de Deus. Então são 3 objetivos, tá bom? E a gente tem um ponto central aqui para esta lição, que é o temor do Senhor, que é a base de uma vida reta e íntegra. E isso a palavra de Deus vai deixar bem claro, né, gente? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, Jó foi um homem que temeu a Deus, possuía uma vida reta, possuía um caráter, né, íntegro diante de Deus. Ele era um homem que agradou a Deus por conta da sua conduta, a maneira como ele vivia, a maneira como ele se apresentava, né? Aí nós temos agora os 3 tópicos da nossa lição. E o primeiro tópico é um homem de caráter irretocável. E aqui nós temos o primeiro subtópico. Ele era íntegro. E íntegro aqui é a mesma coisa que sincero. Então, o caráter, ele define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Então, Jó era um homem como qualquer um de nós. Jó tinha, né, as mesmas dificuldades que nós temos. Jó sentia dor como nós sentimos. Enfim, ele não era diferente em nada. Agora, Jó foi um homem que viveu uma vida reservada. E é isso que a palavra de Deus vai nos incentivar
Deus vai nos incentivar, Deus vai nos ensinar a nós vivermos uma vida reservada. E essa vida reservada é o processo da nossa santificação, né? Então, a integridade, a sinceridade faz parte da vida de uma pessoa de Deus, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que tem, né, a bênção de Deus sobre a sua vida, uma pessoa que carrega, né, o nome de Filho de Deus, testemunha do Senhor Jesus, ele tem que ser íntegro. Ele é uma pessoa sincera, né? Retidão. Ele também era um homem reto, que no hebraico Iazá tem um sentido de alguém justo, direito. Então, ele também possuía retidão, então ele era uma pessoa íntegra e era uma pessoa reta. Então, você vai ver que o próprio Deus é que vai falar dessa qualidade tão excelente, né, tão linda que tinha na vida de Jó. É o próprio Deus quem fala para Satanás que Jó era dessa forma, né? Não foi ninguém ali, os seus amigos que falaram, ó, Jó, você é reto, você é uma pessoa íntegra. Não, foi o próprio Deus, né, quem fez essa afirmação de que Jó era uma pessoa reta. E aí eu fico pensando, como é gostoso sabermos que Deus está feliz conosco, né? Quão desejável é que Deus esteja testemunhando sobre nós, né, positivamente, dizendo, este é o meu servo, que me teme, né, que me serve com alegria, que é honesto, que é íntegro, que é justo. Tão bom, né? E o terceiro subtópico é temente a Deus e desvia-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico so e ya, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Nós vamos encontrar, queridos, na Bíblia, a palavra do Senhor dizendo, nos ensinando que nós devemos temer a Deus. Nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Lá em Apocalipse, parece-me que no capítulo 14 está escrito, temei a Deus e dai-lhe glória. Então nós precisamos temer a Deus, mas também nós precisamos nos desviar do mal. A Bíblia vai dizer assim, fugir da aparência do mal. Então, parece-me que está em Provérbio que diz que o sábio, né, o justo, quando ele vê o mal, ele se desvia. Então nós precisamos nos desviar do mal. A Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo. Se nós dermos lugar ao diabo, então nós estaremos com o mal batendo na nossa porta o tempo inteiro, né? Fazendo as coisas que são erradas. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos desviar. O Senhor disse para Caim, né? O Senhor disse para Caim, Caim, o mal, né, está à tua porta, mas cabe a você se desviar dele, né? Cabe a você se dominar. Então Deus disse para Caim que ele tinha que dominar, que se dominar. Então nós precisamos temer a Deus, mas também nós precisamos nos desviar do mal, né? E o segundo tópico é um homem sábio e próspero. Então, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que não são sábias nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente.
Então existem pessoas que são ricas, existem pessoas que possuem, né, bastante dinheiro, riqueza, mas estas pessoas, elas não são prósperas. E porque prosperidade aqui não está sendo um sinônimo, né, de riqueza, mas prosperidade aqui está sendo o sinônimo de felicidade na presença de Deus. Uma pessoa próspera, mas que essa prosperidade não é a questão do volume da sua riqueza, mas a abundância de paz que existe nela, né? A abundância de bênção de Deus, a bênção do Senhor que abunda e superabunda sobre a sua vida, que é abundante sobre a sua vida. Então é isso que o comentarista está afirmando aqui. Então, a riqueza de Jó se distinguia nesse aspecto, né? No entendimento, no conhecimento que ele tinha de Deus, né? Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também muitíssima gente a seu serviço. Então a gente está vendo aqui que ali em Uz, né, ele era um homem rico, ele era um fazendeiro bem-sucedido, era um homem que economicamente estava bem estável, né? E ele tinha também ali, né, além de tudo, a sua família que estava à sua volta. Então, é essa comunhão que ele tinha com a sua família, né? E com também os seus serviçais, porque a Bíblia diz que ele tinha muita gente ao seu serviço. Mas ele era um homem, né, que era próspero. Então, ele era admirado. Ele não era odiado, porque muitas vezes o empregado, né, ele odeia o seu patrão, ele não gosta do seu patrão porque ele está ali e ele acha que ele está vivendo num sistema de escravidão, né? Mas a verdade é que o verdadeiro homem de Deus, ele trata bem os seus funcionários, os seus empregados, os seus colaboradores, as pessoas que estão à sua volta. E a sua família também, ela é uma família abençoada. Nós vamos encontrar lá no Salmo 128, o salmista dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, né? E aí ele vai dizer, porque feliz será, tudo que ele fizer vai ser abençoado, né? Aí ele vai falar sobre a riqueza, a prosperidade da sua casa, né? Da bênção da sua esposa e dos seus filhos à volta da sua mesa. Então, e aí ele vai dizer assim, assim será o homem que teme ao Senhor. Então, prosperidade nesse sentido é isso que está sendo apontado aqui, né? Então, a prosperidade não estava baseada no ter, mas estava baseada no ser. A prosperidade de Jó não era pelo que ele tinha, não era pela sua grandeza, né? Não era pela sua riqueza, mas a prosperidade aqui era no que ele era, na pessoa íntegra que ele era, no caráter que ele tinha, né? Então Jó era um homem íntegro, honesto, justo. Então essa era a prosperidade, não no volume de riqueza, da sua riqueza, mas naquilo que ele era. Aí eu separei aqui, irmãos, um texto em Mateus capítulo 19, versículo 16 até o versículo 22, para a gente poder
entender um pouco em relação a essa questão da riqueza. E esta palavra aqui, esse comentário aqui foi feito pelo Senhor Jesus. Vamos ler, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Jesus disse assim: bom, eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir esta palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Aí, queridos, o que Jesus está mostrando aqui, né? E Jesus, então, vai comentar a partir do versículo 23 a dificuldade que é um rico entrar no céu. E ele vai até dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Entrar lá no reino de Deus. Mas por que isso? Por que essa dificuldade? Então, veja que este jovem, ele estava com o seu coração preso ao dinheiro. Ele dizia assim: olha, eu cumpro todas estas coisas e faço mais ainda. E quando ele vem já chamando Jesus de bom mestre, ali ele já chega bajulando, né? Então veja que a maneira como aquele moço chegou já mostrava o seu caráter, como é que era o seu caráter. Aí o Senhor Jesus disse: você tem que cumprir os mandamentos. Cumpre esses mandamentos. Jesus falou os mandamentos. Ele disse: tudo isso eu cumpro, né? Com tudo isso aqui eu cumpro e eu ainda faço mais ainda. Aí Jesus disse: bom, então vamos fazer o seguinte: você vai e vende tudo que você tem, né? Dê aos pobres e depois você vem e me segue. Aí a Bíblia diz que aquele moço ficou triste, baixou a cabeça e se afastou, porque ele era muito rico e ele não podia se desfazer daquilo. Ora, queridos, Jesus estava fazendo o que naquele momento? Jesus estava dizendo que ele precisava ser pobre para ser salvo? Não. O que Jesus quis mostrar para aquele jovem é que o seu coração estava preso no dinheiro. O seu coração estava preso na riqueza. A riqueza, ela não é maldição. A riqueza, ela é bênção. Posses, né? Fazenda, gado, propriedades, né? Imóveis, dinheiro, isso tudo é bênção. E é dom de Deus, porque Deus concede esse dom às pessoas. Entretanto, o que Jesus vai dizer é que muitas pessoas, uma grande parte, aí Jesus vai mostrar que uma grande parte dos ricos ficaram com seu coração voltados para isso. E a Bíblia diz, a Bíblia vai chamar a riqueza de Mamon, ao Deus Mamon. E Jesus vai dizer que não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou seja, tudo aquilo que nós colocamos acima de Cristo, acima de Deus, passa a ser uma idolatria, passa a ser um ídolo. E com isso, nós estamos pecando diante do Senhor. Você vai ver que Deus abençoou muitos dos seus servos. Você vai ver na Bíblia, o próprio Abraão, o pai da fé, né? Abraão foi um homem rico, Jacó foi rico, Isaac foi rico, né? Salomão foi um homem rico, Davi era pobre, né? Mas depois que virou rei,
ele ficou muito rico, e você vai ver a quantidade de ouro, de prata, e que Davi doou para a construção do templo, do primeiro templo, o templo de Jerusalém. Então, você vai ver que vários servos de Deus, inclusive no Novo Testamento, alguns discípulos de Jesus eram ricos. Algumas mulheres que serviam a Jesus, né, eram pessoas que tinham uma certa condição financeira. Então, só que o que Jesus está fazendo aqui é alertando que a riqueza, e a Bíblia vai mostrar isso claramente, né? Ela pode ser uma grande armadilha para o homem afastar o seu coração de Deus. E aí nós vamos ver aqui o que 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 a 10 diz. Olha o que Timóteo diz. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o que ele está dizendo aqui, os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Tá vendo? Então, a tentação da riqueza, é isso que a Bíblia está dizendo. E aí ele vai fechar aqui dizendo, porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro que é a raiz de todo o mal, porque algumas pessoas dizem, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Não, não é o dinheiro, é o amor. Essa palavra aqui, é em destaque, gente, amor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, pelo dinheiro, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tá vendo, gente? Então é isso que a Bíblia está nos alertando. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de desejar a riqueza. Tá tendo um barulhinho aí, é porque tá trovejando neste momento, mas tá tudo em paz. Glória a Deus. Bom, e aqui nós temos o terceiro tópico, que é um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, os filhos de Jó gostavam de fazer banquetes, até porque eles eram ricos, né? Então, cada um deles tinha suas casas, e Jó tinha 3 filhas, então esses moços, quando eles estavam lá fazendo os seus banquetes, eles convidavam as suas irmãs e elas iam, e ali eles iam, fazer aquele banquete onde iam comer e beber. E aí o comentarista, ele vai falar que isso não quer dizer que a família de Jó, que os filhos de Jó, eles extravasavam nesse aspecto. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, só para aqui no terceiro tópico, como é que ele diz aqui, ele diz aqui, de forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Bom, não estou discordando com o pastor José Gonçalves, mas a Bíblia não deixa claro se eles extravasavam ou não. O que a Bíblia diz é que eles sempre faziam banquetes e convidavam as suas irmãs para comerem e beberem. Mas aí a gente vai notar o seguinte, que Jó, o pai deles, acabava se preocupando, porque poderia haver algum exagero. Isso a gente vai ver aqui, Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade
e uma sólida espiritualidade, além de seu caráter irretocável. O texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Então, ele era um homem moral e era um homem também piedoso. Isso fala da sua espiritualidade, então ele se preocupava, então seus filhos iam para fazer esses banquetes e ele já ficava meio preocupado, né? Será? O que essas crianças estão fazendo? O que esses meninos fizeram, meu Deus? Será que extrapolaram, né? Será que pecaram contra Deus? Será que blasfemaram? Será que falaram alguma coisa que não devia, né? Então, havia essa preocupação da parte do pai deles. E um homem de vida consagrada. Então, a piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó tinha 10 filhos, ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E todas as vezes que eles faziam esses banquetes, né, depois de alguns dias, aí Jó ia lá, né, de noite, e ele se santificava, e ele, de madrugada, né, ele ia oferecer holocausto. E a Bíblia vai dizer aqui que ele oferecia holocausto de acordo com o número de filhos. Então, se ele tinha 10 filhos, ele oferecia ali 10 holocaustos, né, que era para que nenhum deles ficasse fora do perdão, caso eles o tivessem pecado diante de Deus. Por quê? Porque Jó era um homem piedoso, temente a Deus, e ele também se preocupava com a sua família. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, é Timóteo que diz: aquele que não se preocupa com os seus, principalmente o da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo, né? Então é preciso que nós tenhamos cuidado com a nossa família. E isso Jó tinha. Ele se preocupava muito com a sua família, com seus filhos, né? E aqui na conclusão, nós destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. E eu acho que também uma das coisas que nós deveríamos colocar aqui, claro que nós estamos já nas primeiras lições, mas eu acho que paciência também, né? Que é isso que a gente vai ver no decorrer, né, desse trimestre, que Jó foi paciente. Então ele tinha caráter, né? Ele era um homem de caráter, ele era próspero e a sua prosperidade não estava naquilo que tinha, mas naquilo que ele era, né? Um servo de Deus fiel, temente, e ele era um homem piedoso. A palavra piedade aqui quer dizer se preocupar com o seu próximo, se preocupar com o seu semelhante. Ele era piedoso, ele era amoroso, ele se preocupava com os que estavam, né, à sua volta. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé no Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, a vida de Jó é um exemplo, né, para todas as gerações. O temor que esse homem tinha a Deus, e é interessante que você vai ver que ele vai dizer que ele não conhecia a Deus, ele conhecia a Deus por ouvir falar em Deus.
mas a partir do momento em que ele tenha a experiência pessoal com Deus, e a gente vai ver que esse foi um dos propósitos de Deus, né? Quando Deus tiçou ali o próprio Satanás para que ele fosse lá incomodar Jó, era justamente para que Jó tivesse essa experiência pessoal com Deus que ele não tinha. Quantas vezes nós ouvimos falar de Deus, né? Quantas vezes nós ouvimos falar do amor de Deus, mas nós não conhecemos verdadeiramente o Senhor. E a Bíblia vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus nos ensina que nós devemos buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, queridos, o que a gente viu nesta lição? Que Jó, ele era um homem que possuía integridade, né, caráter, ele era um homem justo e com isso ele recebeu a prosperidade, né, tanto materialmente falando, como também espiritualmente, porque a bênção de Deus estava sobre a sua casa, porquanto o temor que ele tinha ao Senhor. E nós vamos ver que ele também era um homem piedoso, que ele era um homem temente a Deus, que ele se preocupava com a sua família, com os seus filhos, ele se preocupava com os seus empregados, ele se preocupava com as pessoas que estavam ali à sua volta, né? Então, nós temos muito, muito que aprender com este homem, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos ser exemplo dos fiéis. E Jó era um homem fiel a Deus. Amados, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser honestos, nós precisamos fazer com que o mundo enxergue Cristo em nós. Se nós não formos honestos, se nós não formos íntegros, se nós não formos justos, porque a Bíblia vai dizer que a nossa justiça, ela tem que prevalecer a justiça dos homens, a justiça dos ímpios, dos pecadores. A nossa justiça, nós servimos a um Deus justo e os filhos de Deus são justos, tem que ser justo, porque a Bíblia vai dizer que nós fomos justificados, está escrito lá em Romanos capítulo 5, sendo pois justificados por Deus, temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Então nós fomos justificados por nosso Senhor. Então nós temos sim que viver uma vida de piedade, né, de santidade. Precisamos ser reservados. E Jó, né, tem muito a nos ensinar. E eu creio que durante este trimestre, se Jesus assim permitir, nós teremos grandes lições a serem extraídas através do livro e da história de Jó. Ok? Deus abençoe você grandemente. Se Jesus não voltar, nós nos encontramos na próxima lição.